Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira. E bom, como vocês estão vendo, né, tô gravando de dentro do carro, por quê? Porque tô partindo para Campinas daqui a pouquinho, porque hoje à noite o Vasco encara a Ponte Preta lá no estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar bastante aqui sobre essa partida, né? Uma espécie de pré-jogo, falar a possível escalação do Vasco, mas também vamos falar sobre novidades, né? Hoje o Vasco aguarda a chegada do atacante Gustavo Maia, que vem do Internacional, jogador que pertence ao Barcelona, né? Mas estava no Internacional e é aguardado nessa terça-feira no nosso Gigante da Colina. Então, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Hoje é dia de Vasco. A vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente começa. Mas antes, é aquele esquema, né? Você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Como eu disse na abertura do vídeo, hoje o Vasco encara, né, a Ponte Preta lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, e daqui a pouquinho tô partindo para Campinas. Dessa vez vai ser de carro mesmo, vamos que vamos. O importante é estar sempre junto do nosso Vasco da Gama, acompanhando as partidas de perto, né? Sempre faço questão de ir aos jogos do Vasco, acho que esse é um diferencial aqui do canal, de estar sempre presente, né? O canal Machão da Gama é um dos poucos, ou se não, o único canal do Vasco que está sempre em todos os jogos do Vasco da Gama nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje não vai ser diferente, daqui a pouquinho partiu Campinas, tá um frio danado aqui no Rio de Janeiro, tanto que, ó, tô bem agasalhado, porque se aqui no Rio tá esse frio, imagina lá em Campinas, meu amigo, como é que deve estar frio lá em Campinas? Interior de São Paulo é sempre muito frio, né? Então a gente aqui do Rio de Janeiro não tá nem acostumado com isso. Mas enfim, vamos aqui, vamos falar das novidades, né, no nosso Gigante da Colina. O Vasco deve oficializar hoje a contratação do atacante Gustavo Maia, que estava no Internacional e vem aí por empréstimo, né, junto ao Barcelona. O jogador pertence ao Barcelona B. A informação é a seguinte, que o Vasco está apenas aguardando um documento do Barcelona para poder oficializar a contratação do atacante Gustavo Maia. O jogador já está acertado, né, com o Vasco, falta apenas realmente a oficialização, né, dessa contratação, desse pacote de reforços que o Vasco fechou. Só o Gustavo Maia ainda não chegou, ainda não foi apresentado. Inclusive, no jogo de hoje, o Vasco relacionou aí todos os jogadores recém-contratados. Mas, enfim, o Gustavo Maia é um atacante que não estava sendo aproveitado pelo Mano Menezes e está confirmado, né, o acerto dele com o Vasco, faltando realmente esse documento aí do Barcelona para a contratação ser oficializada. O empresário do jogador, o Nilson Moura, entrou em contato com a reportagem da Revista Colorada, que cobre, né, o Internacional, jogador onde estava o Gustavo Maia, e confirmou que realmente só falta um documento do Barcelona para o jogador ser oficializado como reforço do Vasco da Gama. A informação do Vene Casagrande, jornalista aqui do Rio de Janeiro e que tem boas fontes, né, sempre acerta bastante aí sobre as contratações. A informação do Vene é que o Gustavo Maia chega nessa terça-feira no Rio de Janeiro para ser oficializado aí como reforço do Gigante da Colina. Então, Gustavo Maia, atacante de lado de campo, mais um atacante, né, de lado de campo, chegando aí no Vasco da Gama. É uma contratação que eu particularmente não gostei, tá? Não é uma contratação que me anima, não. Um jogador que não vinha sendo utilizado, um jogador de 1,68 m, acho que para uma Série B, né, não tem um porte físico de uma Série B, que é mais pegada, enfim. A gente tem um exemplo até do Lucas Santos aqui no Vasco, que também era baixinho e não conseguia se firmar. Então, acho, enfim, é uma contratação que não me agradou, não, mas é claro, a gente torce para dar certo, né? O jogador tá vindo, a gente quer aí que ele calhe a minha boca, né? Que faça muitos gols, que ajude muito o Vasco, mas eu, sinceramente, não boto muito fé nessa chegada aí do Gustavo Maia. Jogador de 1,68 m, se não for Romário, meu amigo, não, é difícil, um atacante de 1,68 m, né? Se não for Romário, é difícil de aturar. Mas, enfim, boa sorte ao Gustavo Maia e que ele consiga, né, no Vasco, ter uma boa passagem, chega por empréstimo até o final da temporada, e que ele consiga no Vasco
mostrar um bom futebol e que ajude o Vasco aí nessa sequência de Série B, que é o que realmente importa. Bom, vamos aqui já falar desse jogo de hoje contra a equipe da Ponte Preta. Partida que será realizada 8h30 da noite, lá na cidade de Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Bom, primeiro vamos começar falando aqui da torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco simplesmente esgotou todos os ingressos disponíveis para o setor visitante. A Ponte Preta tinha destinado ali cerca de 2.000 ingressos, né, para a torcida visitante, e a torcida do Vasco esgotou todos esses ingressos. Então, ingressos esgotados, teremos aí a parte do Vasco ali completamente lotada. Inclusive, o Vasco solicitou ontem uma carga extra de ingressos para esse jogo contra a Ponte Preta, né? O Vasco solicitou ali para a Ponte para disponibilizar um pouco mais de entradas para a torcida vascaína. Entretanto, essa carga adicional aí só será aprovada, né, se a Federação Paulista de Futebol e a Polícia Militar de São Paulo liberarem. Se tiverem o ok ali dos dois, a Ponte Preta vai liberar uma carga extra de ingresso ali para a torcida do Vasco, que será vendida ali pela internet hoje no dia do jogo. Por enquanto, ingressos esgotados. A torcida do Vasco realmente, meu amigo, esse ano tá coisa de maluco. Ainda bem que eu comprei o meu pela internet no dia que abriu a venda, né? Senão ia ser complicado. Mas enfim, o Vasco estará hoje muito bem representado, né, lá em Campinas, por cerca de 2.000 vascaínos de todos os lugares do Brasil, né? Interior de São Paulo capital e muita gente aqui do Rio de Janeiro também que vai partir. Bom, vamos começar a falar aqui sobre a possível escalação do Vasco. O Vasco que terá muitas novidades, né? E terá desfalques também para esse jogo de hoje. Os 4 reforços recém-contratados pelo Vasco foram relacionados para essa partida, né? Fábio Gomes, Bruno Tubarão, Matheus Ribeiro e Paulo Vitor viajaram para a cidade de Campinas e estão à disposição do treinador Emílio Faro. Uma outra novidade foi o Sarrafiore, que voltou a ser relacionado após quase um ano fora, né? Ele sofreu uma lesão em outubro do ano passado, passou por uma cirurgia no joelho e nesse jogo será o primeiro jogo, né, do Sarrafiore, primeiro jogo que ele é relacionado após essa lesão. Então o Vasco tem essas novidades aí nesse jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco terá 3 desfalques importantíssimos, né? 3 jogadores que dois são titulares e um tá sempre entrando, tá sempre jogando. O Vasco não poderá contar com Yuri Lara, um dos melhores jogadores aí dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não poderá contar também com o Nenê suspenso, Yuri e Nenê suspenso, e o Palácios, né, que é o 12º jogador ali, o reserva imediato que está sempre entrando, também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Vasco sem Yuri, sem Nenê e sem Palácios. Então vamos tentar bolar uma escalação do Vasco aqui. Ainda não tem nenhum esboço, né, de escalação, mas a tendência é que o Emílio Faro faça o básico, né? Vai ali no arroz com feijão, podemos dizer assim. Então a provável escalação do Vasco é a seguinte hoje: Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel no lugar do Yuri, Andrei e Alex Teixeira jogando no meio ali na posição que fazia o Nenê ou o Palácios, e na frente Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esse deve ser o provável time do Vasco hoje. Vamos repetir: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, Andrei e Alex Teixeira, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Bom, eu vou ficando por aqui. Vamos partir para Campinas, né? Vamos embora. Mais um joguinho ao lado do Vasco da Gama. Volto aqui no canal provavelmente só no pós-jogo, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, e se Deus quiser com a vitória do Vascão. Vamos aqui de palpite também rapidinho, vamos lá. Vou palpitar aqui e quero o seu palpite também nos comentários. Hoje é Vasco 2-1, hein? 2-1 Vasco, tem gol de Alex Teixeira e tem gol de Raniel. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva, saudações vascaínas. Até a próxima, fui!